Provisacro, aqui no Brasil a gente fala muito que a nossa imprensa é contra a polícia, a nossa imprensa supervaloriza o criminoso ou a ação da polícia, ou desvaloriza a ação da polícia como um ato violento, muitas vezes até como massacre. E aí a gente percebe, vendo o seu livro, você trouxe duas fotos aqui, a primeira foto, aí você vai comprar o livro da editora Grifo, inclusive o Gustavo está aqui nos acompanhando. A primeira foto você coloca algumas das imagens que afetaram o curso da guerra no Vietnã, algumas imagens que afetaram o curso da guerra no Vietnã, a execução sumária de um guerrilheiro nas ruas de Saigon durante a ofensiva Tet, em 1968, e aquela clássica daquela menina que corre nua. Aqui, como é que a imprensa faz isso? Num primeiro momento, houve um combate em que um criminoso atirou contra uma tropa policial. Ele acabou, né, por ineficiência da sua qualidade técnica, sendo alvejado pela tropa policial, e esse momento não foi fotografado. Entretanto, quando a mãe está ali chorando, isso é fotografado, e isso vai para a imprensa, e isso enfraquece aquela ação, buscando, o que parece que está buscando deslegitimizar aquela ação policial. Por que a imprensa, olhando aqui, a gente percebe que não é uma coisa local, é uma tendência mundial, por que a imprensa faz isso? Cara, vamos falar um pouquinho da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um ponto de inflexão. Acho que a gente já tinha até conversado sobre isso. Por quê? Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. Aquelas imagens todas que a gente vê da Segunda Guerra Mundial a cores, aquilo tudo era produzido pelas próprias Forças Armadas. Um exemplo muito clássico, aquela foto dos marines, dos fuzileiros navais americanos levantando, subindo a bandeira. Aquilo aconteceu durante a batalha. Durante a batalha de Iwo Jima, tinha lá o ponto dominante. Iwo Jima era uma ilha vulcânica, até pequena, tinha ali uma elevação, que era a maior elevação da ilha, no Monte Surubak. Então eles levantaram a bandeira ali e foi fotografado. Todo mundo lembra dessa imagem, né? Já vem logo à mente, né? Aquela imagem ali, ela foi até engraçada, porque quando subiu a bandeira, o pano era pequeno. Aí o fotógrafo tirou aquela foto, cara, não ficou legal. Pô, tem como arrumar um pano maior? Aí o pessoal baixou, foi lá embaixo, buscou uma bandeira, sobe de novo. Aí subiram praticamente os mesmos soldados, mudou um ou dois e tal. Ele tirou a foto, aquela foto tá em todo o livro de história. Aquela foto foi tirada por um membro das Forças Armadas. Então, as fotos que a gente vê, por exemplo, lá do soldado alemão em Stalingrado, foi produzida pela companhia de propaganda do Exército de Campanha, do Sexto Exército. O maior arquivo que tem de registro da Segunda Guerra é o alemão, né? Dos aviões, aqueles registros todos que tem da Segunda Guerra, eles que filmavam. Sim, não sei. Né? Mas assim, na Segunda Guerra Mundial, as imagens eram produzidas pelas Forças Armadas. Então, naturalmente, tinha um crivo, uma censura. Quando a opinião pública norte-americana, como é que ela tinha notícia da guerra no Pacífico ou da guerra na Europa? Ela se reunia ao redor do rádio, né? E no final do dia, trabalhava o dia inteiro, a família se reunia ao redor do rádio e tinha as notícias do fronte. E eram produzidas pelas Forças Armadas. No Vietnã isso começa a mudar. Primeiro porque o Vietnã foi a primeira guerra televisiva da história. Então, de vez se reunir em torno do rádio, as pessoas passaram a se reunir em torno da televisão. E passaram a ter acesso a imagens, algumas dessas imagens a cores. Mas o mais importante, aquelas imagens não eram mais geradas pelas Forças Armadas. As Forças Armadas, o Estado perdeu aquilo que lhe restava do monopólio da verdade, né? Monopólio da verdade, entre aspas, né? Que a verdade nada mais é do que uma percepção da realidade. Quem passou a gerar aquelas imagens, a difundir aquelas imagens, a narrar os horrores do fronte? A mídia, as grandes agências de notícias. Então já não tinha mais aquele crivo, já não tinha mais aquela censura. Então os comunistas em Hanoi, né, eles identificaram qual era o centro de gravidade desse conflito. É a opinião pública norte-americana. Então eles admitem, eles não venceram a guerra nas selvas do Sudeste Asiático. Tanto é que os Estados Unidos não perderam nenhuma batalha de maior envergadura durante 20 anos de guerra do Vietnã. Eles não perderam lá, não. Não perderam. Mas onde é que era o campo de batalha principal? Não era a selva do Vietnã, não era a selva da Indochina. Era o asfalto, eram as ruas nas cidades norte-americanas. Porque essas imagens contribuíram para ruir o apoio doméstico à política de Washington. Então, perderam legitimidade,
perderam a guerra. Aí começou aqueles movimentos, Woodstock, vai coincidir com o movimento da contracultura, não é isso? Aí, mas eu te pergunto, a guerra, ela é a política armada. Ela precisa da legitimidade, legalidade, moralidade. Aqui, a nossa guerra, como policiais, eu trago policiais aqui que desde policial do estado da Guanabara. Eu já trouxe policiais aqui do estado da Guanabara. Como é que é a patrulha? Guarda de vigilância do estado da Guanabara. O comissário Hélio Luz, que virou delegado, Vavá, enfim. E depois várias histórias, desde 2000 a 25 anos atrás, de muitas guerras, muitas batalhas, muitas prisões. Simularam os Estados Unidos. Como posso dizer, ganhamos todas as batalhas. Mas a percepção que toda a sociedade tem é que nós perdemos a guerra. Mais territórios dominados, o crime mais fortalecido. Aonde a gente perdeu? Na legitimidade, na legalidade, na moralidade? Onde foi que a gente errou? Onde nós estamos pecando. Onde nós estamos pecando. Repito aquilo que eu já acabei de falar agora há pouco. Toda luta contra um ator armado não estatal é uma luta por legitimidade. Então, no Vietnã, por exemplo, você não tinha terreno para conquistar. Tá? Mas aí o americano criou um negócio que era a tal da contagem dos corpos. Era a métrica que eles utilizavam, uma métrica que se mostrou falaciosa, enganosa, que eles chegavam depois do combate e contavam o número de mortos no campo de batalha. E aí quem matou mais, tinha mais corpo, perdeu, né? Enfim, isso aí vai ter uma série de implicações que vai dar uma visão totalmente distorcida do conflito. Mas ali eles utilizaram, assim, quem matar mais está ganhando. Não é. Seja lá no Vietnã, seja em Gaza, seja na rua do Rio de Janeiro. Luta contra ator armado não estatal é luta por legitimidade. Então, puxando para a nossa realidade. Cara, pouco interessa quanto de droga você aprendeu, pouco interessa quanto criminoso você mandou para a cadeia, quanta arma você aprendeu. Eu não estou falando que isso não é importante. É lógico que isso é importante. É lógico realizar uma operação e aprender droga, resgatar o veículo que foi furtado, colocar o criminoso na cadeia. É lógico que isso é importante. Mas isso é uma visão distorcida do conflito. Mostra que a gente não compreende o conflito no seu sentido mais amplo. Tudo isso é importante? Mas o que é mais importante? Conquistar e consolidar a nossa legitimidade. Isso é que é fundamental. Então, vou dar um exemplo bem grosseiro, tá ok? Se eu, para poder realizar uma operação, para poder dar cumprimento ao mandado de prisão, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu recebi a missão de dar cumprimento ao mandado de prisão. Aí, para eu chegar naquele meu alvo, eu saio torturando Deus e todo mundo para chegar nele, eu vou pegar um alvo que realmente não vai fazer tanta diferença assim no curso dos acontecimentos, porque ele pode ser substituído, etc. Mas para chegar até ele, se eu sair torturando todo mundo, entrando em casa, o que eu estou subtraindo de mim mesmo? A legitimidade. A minha legitimidade. Então, aí eu cheguei nesse cara, cheguei lá com ele, encontrei 10 toneladas de droga, aprendi 10 fuzis, etc. Pois é muito bom prender o cara, é muito bom, e é muito importante, não pode ficar na rua. Eu tenho que tirar as 10 toneladas de droga da rua, eu tenho que tirar os 50 fuzis da rua, muito bom. Muito bom. Mas se eu chego até ele, minando a minha legitimidade, a minha operação foi absurdamente contraproducente. E repito, assim, a gente vai entrar numa discussão mais semântica ou filosófica e tal. O que é legitimidade? O morador olha para mim e consegue distinguir claramente. Porra, esse aqui é o lado do bem. Esse cara representa o bem. Esse cara representa o que é certo. Esse cara representa a virtude. E esse aqui representa o mal. E a gente tem que, de forma bem clara, isso acontece hoje nas nossas comunidades? O morador, ele olha assim, todo morador ele tem isso de forma muito clara na cabeça dele? Não. Então é aí que a gente está perdendo. E se o cara, um policial que desvia a conduta, para o ser humano que sofreu com o desvio da conduta do policial, toda a instituição
perde a legitimidade para aquele Não é nem só a questão da instituição polícia civil, polícia militar, isso, aquilo, outro. É a própria política do Estado. Então, no final das contas, você está subtraindo a legitimidade de quem? Do Estado. Do próprio Estado. Mas eu te pergunto, os meios de comunicação são fundamentais para dar essa legitimidade, certo? E quando existe uma romantização do crime, uma visão distorcida de que aquilo ali é por uma causa maior, não é apenas a ambição do cara, mas um problema de justiça social, tudo, ajuda também a deslegitimizar demais. a nossa atividade. Demais. Então vou tentar fazendo analogias aqui até para simplificar. Pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia ou defesa de causa nem de um lado nem do outro. A gente está tentando fazer uma abordagem bem isenta, né? Então, por exemplo, o Hamas, ele coloca um ativo dele protegido por um alvo civil. Aliás, alvo civil não existe alvo civil, né? Por um bem civil. Então, por exemplo, ele coloca um posto de comando debaixo de um hospital. Ele coloca uma bateria de lançadores de foguete dentro de um pátio de uma escola. Ele sabe que se Israel descobrir aquilo ali, vai atacar do mesmo jeito. Não é que Israel vai deixar de atacar por posto de comando estar debaixo de um hospital. Israel vai atacar. Não vai deixar de atacar a bateria porque ela está no pátio de uma escola. Ok? Mas então por que ele coloca ali? Porque ele sabe, se perder aquele posto de comando, se perder aquele depósito de munição, se perder aquela bateria... Ele ataca na informação. Ele ataca na informação. Ele tem um trunfo. Israel perde na legitimidade. E aí Israel perde na legitimidade. Você está entendendo essa parada? Onde é que eu estou querendo chegar? Esses atores armados não estatais, eles, mesmo que seja de forma empírica, eles compreendem isso de uma maneira muito mais sofisticada do que nós. Então, o que acontece? Esses grupos armados criminais no Brasil, não é nem Rio de Janeiro, eles se revestem o seu proselitismo, a sua narrativa, em um falso apelo de banditismo social. Um falso apelo de banditismo social. Mas como é que isso encontra eco na nossa sociedade? Primeiro, que a nossa elite intelectual ela está muito atrasada. Então, seja de direita ou seja de esquerda, né? Só o fato da gente ter uma direita e ter uma esquerda mostra que a gente está parado lá, a gente está atolado lá em 1960, 1970. Tá? Então, soma-se a isso o perfil da política latino-americana, né? Que é uma política normalmente apoiada no populismo, na demagogia. Então, encontra um campo muito fértil para manipulação por esses hábios propagandistas que são esses, no caso aqui a gente está falando de narco-insurgentes, né, de insurgentes criminais, etc. É para manipular isso. Há pouco tempo atrás, uma repórter de uma das principais agências de notícia do Brasil, criticando uma operação policial, ela leu, né, não estava com papel na mão, mas visivelmente ela estava lendo ali um editorial que ela disse ter recebido de uma moradora. Muito possivelmente ali foi de alguma associação de moradores ou alguma organização não governamental que passou para ela como sendo uma moradora. E ela leu praticamente um manifesto numa das principais agências de notícia de amplitude nacional. Praticamente ela leu um manifesto de uma facção criminosa, deslegitimando a ação policial. Então, eles sabem muito bem pegar. E o que eles têm de competência, na verdade, a gente não tem para poder reforçar isso, entendeu? Ô, Visacro, você falou aqui um pouco mais atrás sobre a Guerra do Vietnã foi a primeira transmitida na televisão. E que antes, o próprio Exército fazia as fotografias, filmagens, etc. Os exércitos de forma ampla, o Exército Alemão, o Exército Americano, enfim. A gente chama isso dentro da inteligência de propaganda ou contra-propaganda. Propaganda é quando você quer mostrar algo que você está fazendo e legitimar aquilo que você está fazendo. Contra-propaganda, na verdade, você está combatendo a propaganda inimiga. A propaganda inimiga ou levando a uma propaganda falsa para ludibriar a realidade e convencer o inimigo de uma outra coisa. A gente não perdeu nisso. As forças de segurança do Rio têm retomado isso agora, tem feito com excelência. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, nessa gestão, tem se apropriado
da informação, já que quando vai para lá, eles cortam e transmitem só os trechos que interessam a eles, nós vamos transmitir daqui e entregar nas nossas redes sociais, e também tem uma nova agência chamada Na Escuta. Bacana ela, tô seguindo. Que tá ali focado na verdade, não é tá focado na polícia, tá focado na verdade, no que aconteceu, como que aconteceu, ali tinha barricada pegando fogo, tinha isso, tinha aquilo. A gente não perdeu a mão, beleza, a imprensa chegou e tomou um lado. Tomou um lado, a partir do momento que vou focar aqui no momento que a mãe chegou e tá ali chorando, né? Essa imagem choca. Essa imagem choca. A polícia, as forças de segurança, os exércitos e tal, quem tá do lado, quem tá combatendo em favor do bem, em defesa do seu estado, que seja. A gente não falha quando a gente deixou de intensificar também, surgiu a imprensa. A nossa propaganda e contra-propaganda não vai poder ser mais a mesma, a gente vai ter que ampliar também para acompanhar, colocando quase que uma agência no mesmo patamar de um órgão de imprensa? Eu acho que isso é uma iniciativa necessária, tá? O Estado dispor institucionalmente de departamentos encarregados de oferecer essas respostas na dimensão informacional com a agilidade que o contexto requer, não é isso? Eu preciso dar aquela resposta. Mas eu acho que é mais do que isso. Mais do que isso. Então vamos lá. Vocês dois são policiais. Sim. Receberam instrução de tiro. Sim. Receberam instrução de progressão em área de risco. O que vocês receberam de instrução na questão da dimensão informacional? Porque o que acontece? Como é que isso aí não é só uma questão da Polícia do Rio ou do Brasil, isso é uma questão de praticamente muito comum no mundo inteiro, tá ok? Aconteceu com o exército dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, aconteceu de rua. O que acontece? Qual é o problema? Quando você está vamos colocar assim, numa ocorrência, você está no terreno, aconteceu aquilo ali. O repórter, ele quer uma resposta imediata, ele quer cobrir o fato, ele precisa daquilo, ele quer o timing da notícia. Ele vai chegar e vai colocar o microfone na sua cara. Não é isso? Normalmente, o que a gente fala? Você, no meio da ocorrência, o repórter coloca o microfone na sua cara. Você, quase sempre, você vai dizer que você não pode falar, que é para procurar a Secretaria de Comunicações, a Assessoria de Comunicações, isso, aquilo, outro. Concordam comigo? Sim. Você está perdendo o time. Porque aquele repórter, ele não vai gastar 40 minutos de trânsito para poder pegar a notícia dele, para chegar na Assessoria de Comunicações, perguntar sobre um evento que nem chegou a informação ainda no porta-voz. Então o cara não tem nem a notícia, a informação para te dar. E não tem muita credibilidade. Vai aparecer o quê? Vai aparecer um oficial da Polícia Militar, ou de um fardado, com aquela farda bonita, ou vai aparecer o delegado de polícia com um terno bonito? Ele não quer isso. Aí ele simplesmente tira o microfone daqui, atravessa a rua. E quem é que ele encontra do outro lado da rua? Familiar. Aquela mãe chorando, aquela tia desesperada. Ela sabe o que aconteceu, ela tem a versão dela, coisa que não deu tempo de chegar ainda lá na assessoria de comunicação. Ela tem aquele todo drama embutido na narrativa dela. Então o que vai acontecer? Vai fortalecer. Vai fortalecer a narrativa dela. Vai. Então o que acontece? A gente precisa ter assessoria de comunicação, a gente tem que ter... Interessante as mídias sociais, porque elas são... Muito. Hein? Isso acontece muito. Demais, pô, demais. Ali na operação, o cara vai querer falar com um de nós, a gente não vai falar. Não vai a gente falar. Não tem que falar. Não Até vai porque falar. a gente não está permitido a falar. Acredito que a Polícia Exato. Militar, A gente não é permitido a falar. Por estatuto, é proibido Exato. no nosso estatuto. Exato. Então o que acontece? Tudo bem, tem as suas razões de ser tal, mas o que acontece? Como você não... Você é a ponta da linha, cara. Você tem que estar preparado para isso, porque quem é a assessoria de imprensa, quem é o porta-voz da facção X ou da facção Y? É o morador. É aquela senhora que está chorando. É aquilo que ela vai trazer emoção. Às vezes ela foi colocada na rua exatamente com aquele propósito. Às vezes ela está com a narrativa pronta dela. Então o que acontece? Aquilo ali emplaca. E aí a gente vai bater num ambiente, vamos dizer assim, que é ideologicamente contaminado, não é isso? E que esses atores sabem muito bem explorar isso. Aqueles vieses, aqueles sofismas, porque
o favelado, o negro oprimido. Não que não existam injustiças sociais, não que não existam racismo, isso é lógico. Sim. Mas eles sabem se apropriar desse tema, dessas temáticas com muito oportunismo. Você tá entendendo? Eu vou contar até um episódio que aconteceu comigo há pouco tempo. A gente teve essa operação há pouco tempo, acho que foi na PEN ou no Alemão, foi no Alemão. E de repente, assim, acho que, segundo as informações, a gente chegou muito perto da liderança. Quando chegou muito perto da liderança, teve uma resistência muito forte, muito forte. E quem estava lá lembra que realmente falou assim, muitas pessoas, muito tempo, falaram, cara, eu nunca vi Essa última do Alemão, recentemente. Essa última do Alemão, eu nunca vi tanto tiro, tal, não sei o quê. A gente tentou de todas as maneiras se aproximar, não conseguimos, porque a resistência deles, a maioria dos tiros, era deles, porque a gente não tinha nem como se movimentar para. E aí eles conseguiram fugir. Aí a gente entrou no local, tal, não sei o quê, não encontramos ninguém e fomos embora. Na hora de ir embora, tinha um corredor de moradores e a gente foi passando no meio daquele corredor. Daqui a pouco um puxa, queremos paz, e começaram a gritar, e ficou aquela multidão gritando, queremos paz, e na televisão apareceu a gente passando, todo mundo armado, gritando queremos paz, como se nós tivéssemos levado a guerra para aquele lugar. E a guerra, na verdade, ela iniciou, digamos assim, a falta dessa paz se iniciou quando grupos armados começaram a dominar, grupos armados não estatais começaram a dominar aquela região. E aí tirou a paz daquela região, por causa de conflitos com outros grupos, por causa de domínio do território, cobrança, você tem que comprar o gás aqui, você tem que comprar o gás ali, a luz é minha. Então a paz acabou ali. Só que aquela imagem atribui a gente como se nós fôssemos os mensageiros mas você observa como é que eles têm, assim... eles não leram David Kipling, Além das Montanhas, não leram David Galula, nada disso. Mas você observa que intuitivamente eles têm essa percepção e sabem trabalhar isso com muita competência. Então é o que eu estou te falando. Você foi preparado foi treinado para atirar, para fazer a progressão aérea e tal. Isso é tudo na dimensão física. Mas na dimensão informacional, como é que você está preparado para lutar por legitimidade?